Existe um motivo pelo qual algumas mulheres torcem para que você nunca descubra o que eu vou te revelar agora. Porque no fundo você sente isso. Você tenta, se esforça, faz tudo certo. E mesmo assim, nunca é o homem que realmente domina o desejo delas. O que ninguém te contou é que existe um princípio psicológico silencioso que muda essa dinâmica de forma brutal. E quando você entende, você passa a despertar um tipo de respeito e atração que pouquíssimos homens alcançam. Se você quer aprender esse método, assista até o final. Existe um motivo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo que explica por que tantas mulheres não querem que os homens entendam a psicologia feminina. Quando um homem realmente compreende como o desejo delas funciona, ele para de agir de forma submissa, previsível e emocionalmente carente. Ele passa a operar em outro nível, um nível em que não precisa correr atrás, mendigar atenção ou se tornar bonzinho demais na esperança de ser escolhido. E quando um homem alcança esse estágio de clareza psicológica, a dinâmica muda completamente. Ele se torna um homem de valor, e isso automaticamente altera o comportamento das mulheres ao redor dele. A maior parte dos homens cresce acreditando que o segredo para conquistar uma mulher é mostrar interesse, ser legal, demonstrar intenções claras e provar que ele seria um bom parceiro. Só que isso contradiz completamente o que décadas de estudos de psicologia evolutiva mostram. Pesquisadores como David Buss, um dos maiores especialistas do mundo em comportamento humano, explicam que o desejo feminino não é guiado por palavras ou declarações de intenção, mas por sinais de valor percebido. As mulheres não se apaixonam pelo cara que entrega tudo de graça. Elas se apaixonam pelo homem que parece ter valor, propósito, opções e uma vida em movimento. Alguém cuja atenção tem peso. Esse é o ponto que muitos homens nunca descobriram, mas que muda tudo. O desejo feminino é profundamente influenciado pela percepção, não pela lógica. Enquanto os homens se apaixonam pelo que veem, mulheres se apaixonam pelo que interpretam. Elas analisam postura, tom de voz, timing, energia, propósito. Observam se o homem se valoriza, se ele tem opções sociais, se é emocionalmente estável, se demonstra maturidade. Nada disso é dito diretamente. Tudo é percebido. E é exatamente nessa percepção que mora o mistério. O mesmo mistério que faz muitas mulheres preferirem que os homens nunca entendam o que realmente está acontecendo. Quando você descobre esse funcionamento, algo se torna claro. Mulheres não são seres impenetráveis ou contraditórios. Elas apenas respondem a estímulos que revelam força interior, independência e autocontrole. A verdade é que grande parte do desejo feminino é ativada por homens que conseguem transmitir uma combinação de presença e reserva, interesse e limites, calor e firmeza. Um homem que tem vida própria, que não se molda ao humor dela, que não vive correndo atrás. Esse homem naturalmente se torna mais atraente, não porque ele está fazendo joguinho, mas porque ele está alinhado com seu próprio valor. Por isso este vídeo é tão importante e tão incômodo para algumas mulheres, porque aqui você vai entender algo que, quando internalizado, muda para sempre a forma como você se relaciona. Você vai enxergar a estrutura invisível por trás do comportamento feminino, não para desafiar as mulheres, mas para nunca mais entregar seu valor antes da hora. E quando esse entendimento se estabelece dentro de você, naturalmente nasce algo que será essencial para o próximo tópico: a consciência de que o maior erro da maioria dos homens é se entregar antes de ser escolhido. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Depois que o homem entende o mistério feminino, uma percepção poderosa surge. A grande maioria dos homens perde qualquer chance de gerar desejo porque se entrega antes de ser escolhido.
É quase automático. O cara começa a gostar da mulher e, sem perceber, abandona sua postura, seu ritmo, suas prioridades e coloca tudo nas mãos dela. Ele passa a ser o primeiro a mandar mensagem, o primeiro a se justificar, o único a correr atrás e o único a investir emocionalmente. E quando isso acontece, o jogo já está perdido. Não porque a mulher seja fria, mas porque o cérebro humano funciona com base em valor percebido. Quanto mais alguém entrega sem ser solicitado, menos valioso se torna. Esse mecanismo psicológico é amplamente estudado na sociobiologia. Richard Dawkins e outros pesquisadores mostram que seres humanos, homens e mulheres, automaticamente reduzem o valor de aquilo que não exige investimento. Quando o homem se antecipa, se disponibiliza em excesso e se coloca como prêmio fácil, ele quebra o processo natural de seleção feminina, que depende de observar, testar, interpretar e validar o valor do homem ao longo do tempo. É como se ele passasse na frente do processo e dissesse: "Não precisa me avaliar, eu já estou aqui, 100% seu." O problema é que essa postura não cria desejo, ela cria conforto, e conforto não seduz. E é aqui que muitos homens se confundem. Eles acreditam que mostrar interesse é sinônimo de ser maduro. Acham que demonstrar o que sentem é sinônimo de força. Imaginam que, ao darem tudo de si, isso provará sua lealdade e fará a mulher valorizá-los. Mas o efeito emocional é o contrário. Quanto mais previsível o homem se torna, quanto mais óbvio fica o interesse dele, mais rápido a mulher entende que não há mistério, não há disputa, não há desafio e, portanto, não há emoção. O desejo feminino não nasce da certeza, nasce da curiosidade. Não nasce da abundância, nasce da percepção de valor e escassez. E a verdade é que nenhuma mulher acorda pensando: "Vou escolher o homem mais disponível, mais carente e mais ansioso que aparecer." Ao contrário, elas se sentem atraídas por homens que controlam o próprio ritmo, que mantêm sua vida em movimento, que não entregam presença emocional como se fosse ilimitada. Mulheres repararam isso desde sempre. Homens só não perceberam ainda. Existe uma expectativa silenciosa de que homens com valor não se doam imediatamente, não colocam a mulher como centro da vida e não se desorganizam emocionalmente só porque gostaram de alguém. Quando o homem faz isso, ele se torna previsível. E previsível é o oposto de atraente. Mas por que tantos homens caem nesse erro? Porque foram condicionados a acreditar que precisam provar seu valor para serem aceitos. E isso cria a ilusão de que correr atrás é sinal de força. Só que a psicologia mostra o contrário. Correr atrás é um ato de insegurança. Quem tem valor não se prova, se posiciona. Quem tem valor não implora, seleciona. Quem tem valor não se entrega de imediato. Estabelece limites, tempo e espaço. E essa postura não é arrogância, é maturidade emocional, é autocontrole, é domínio próprio. É exatamente o tipo de energia que o cérebro feminino reconhece como masculina. E é justamente nesse equilíbrio que chegamos ao ponto central que vai abrir o próximo tópico. Se entregar cedo destrói o desejo. Então a chave está em dominar um ritmo que ative o interesse feminino de forma natural. Um ritmo baseado na imprevisibilidade controlada. É isso que vamos explorar agora. Quando o homem percebe que se entregar cedo demais destrói o desejo feminino, surge uma pergunta inevitável. O que realmente faz uma mulher sentir atração contínua, aquela sensação de curiosidade e interesse que cresce com o tempo? A resposta está em um dos mecanismos mais poderosos da psicologia comportamental: a imprevisibilidade controlada. Não se trata de jogar, manipular ou fingir. Trata-se de compreender que o cérebro humano, e o feminino especialmente no campo emocional, responde de forma intensa a estímulos que não são totalmente previsíveis. Esse é o fundamento das recompensas variáveis estudadas por B.F. Skinner, que demonstrou que quando não sabemos exatamente o que esperar, nossa mente permanece alerta, engajada, conectada.
É isso que acontece quando uma mulher se interessa por um homem que não vive em função dela. Ele não desaparece de modo infantil, mas também não está sempre disponível. Ele não manda mensagem toda hora, mas quando aparece, é presente. Ele não tenta performar valor. Ele transmite valor naturalmente, porque sua vida tem movimento, prioridades e limites. Essa oscilação saudável, essa mistura de presença e ausência, firmeza e leveza, desperta nela uma sensação de investimento emocional. Ela começa a pensar mais nele, a antecipar próximos contatos, a imaginar o que ele está fazendo. E esse processo interno cria fascínio. A imprevisibilidade controlada funciona porque rompe o padrão comum dos homens que se apaixonam rápido demais e se tornam óbvios. Quando a mulher percebe que a atenção masculina não está garantida, ela entra em um estado psicológico conhecido como busca ativa. Ela passa a observar mais, a interpretar cada gesto, a tentar entender o que ele sente, e isso gera envolvimento emocional. O desejo feminino não nasce de respostas prontas, mas de perguntas não respondidas. E quando o homem carrega essa atmosfera de calma, profundidade e foco próprio, a mulher sente que precisa conquistá-lo, e não apenas responder a ele. É importante entender que essa imprevisibilidade não tem nada a ver com desaparecer para causar ciúmes ou ignorar como forma de punição. Isso seria imaturidade emocional, e imaturidade destrói a atração. A imprevisibilidade controlada é o reflexo natural de um homem que tem vida própria. Ele tem trabalho, metas, treino, hobbies, amigos. Ele não está acessível 24 horas por dia. Seu mundo não gira em torno dela. E é justamente esse estilo de vida equilibrado que cria a sensação de que sua presença é valiosa, não óbvia. Ele se torna um homem que oferece intensidade quando está perto e liberdade quando está longe. Essa dinâmica mexe profundamente com o desejo feminino, porque cria uma experiência emocional que não pode ser controlada por ela. Isso ativa um dos instintos mais fortes da psicologia feminina, a necessidade de interpretar, decifrar e, por fim, conquistar um homem que tenha valor. As mulheres não se sentem atraídas por caos, mas são profundamente atraídas por homens que não cabem em uma única leitura. Homens que surpreendem com maturidade, que sabem dosar palavras e atitudes, que não são movidos pela ansiedade de agradar. E algo poderoso acontece quando você domina essa energia. A mulher começa a entrar na sua frequência emocional. Ela passa a enviar sinais primeiro, a investir mais, a tentar manter o nível de conexão que você estabelece. Ela deixa de ser apenas receptora e se torna parte ativa da dinâmica. E ao contrário do que muitos pensam, isso não cria insegurança nela. Cria envolvimento. Cria a sensação de que ele é um homem raro e que, se ela não cuidar dessa conexão, outro alguém pode notar o que ela mesma está percebendo. E é essa base emocional, construída pela imprevisibilidade controlada, que abre espaço para o próximo nível, o elemento que realmente solidifica o valor masculino aos olhos dela. Uma identidade forte, estável e impossível de ser ignorada. É sobre isso que vamos falar no próximo tópico. A essa altura, depois de entender o mistério feminino, evitar a autossabotagem e dominar a imprevisibilidade controlada, chegamos ao ponto mais decisivo de todos, a identidade masculina. É aqui que tudo se consolida. É aqui que o homem deixa de reagir ao mundo e começa a ditar seu próprio ritmo. Mais do que qualquer técnica, gatilho psicológico ou estratégia de interação, o que realmente define o valor de um homem é quem ele se tornou quando ninguém está olhando. É a construção silenciosa da própria vida, dos próprios princípios, da própria visão de mundo. E isso é tão poderoso que o desejo feminino praticamente se reorganiza diante de um homem que sabe quem ele é. Carl Jung dizia que o maior objetivo de um homem não é ser amado, e sim se tornar inteiro. Essa inteireza, essa sensação de estar centrado, alinhado e consciente do próprio caminho, é o que mais atrai uma mulher em nível profundo. Porque uma identidade forte transmite segurança, direção e estabilidade emocional.
E isso não é algo que um homem aprende da noite para o dia. É construído com escolhas diárias, prioridades claras, metas reais, comportamento coerente, autocontrole, disciplina e principalmente a capacidade de não abandonar a si mesmo só porque deseja alguém. O homem que se mantém firme em sua identidade não negocia o que acredita só para ser aceito. Ele não molda sua personalidade ao sabor da aprovação feminina. Ele não vive correndo atrás de validação externa. Esse tipo de homem carrega uma energia que as mulheres percebem imediatamente, não pela aparência, mas pelo modo como ele ocupa espaço. Ele não precisa levantar a voz, não precisa provar nada, não precisa demonstrar status. A força dele está na postura, na forma como ele olha, na tranquilidade com que diz não, na naturalidade com que escolhe a própria vida antes de qualquer relação. E essa postura ativa nos instintos femininos um gatilho profundo de respeito e admiração. O homem que possui uma identidade sólida não precisa controlar ninguém. Ele controla a si mesmo, e isso o torna magnético. O mais fascinante é que quando você desenvolve essa identidade, sua imprevisibilidade controlada deixa de ser uma estratégia e passa a ser apenas um reflexo natural do seu jeito de viver. Você não some porque quer causar impacto. Você some porque está ocupado construindo seu mundo. Você não responde sempre na hora porque tem prioridades. Você não muda seus planos para evitar perder alguém, porque sabe que quem realmente merece estar ao seu lado vai se adaptar ao seu ritmo. E essa combinação, foco interno, presença intencional, cria uma aura irresistível ao redor do homem. A mulher, ao entrar em contato com essa energia, sente algo que poucas admitem em voz alta. Ela percebe que encontrou um homem que não depende dela emocionalmente, e isso é profundamente atraente. Ela entende, mesmo que de forma inconsciente, que esse homem não está ali para preencher um vazio, mas para compartilhar uma jornada. Ele não busca aprovação, ele busca conexão real. Ele não aceita qualquer coisa, ele tem padrões. Ele não se perde em sentimentos, ele se ancora neles. Esse tipo de homem ativa aquilo que muitas pesquisadoras chamam de resposta de seleção. O instinto feminino de valorizar parceiros emocionalmente fortes e psicologicamente estáveis. E o mais interessante é que, quando a mulher percebe essa força interna, ela muda o comportamento. Passa a investir mais, a demonstrar interesse, a selecionar palavras, a se posicionar de maneira mais cuidadosa. Ela sente que está diante de um homem raro, e homens raros não podem ser tratados como comuns. Esse é o ponto em que a dinâmica de poder se inverte naturalmente. Não porque você a manipulou, mas porque você se fortaleceu. E quando o homem entra nesse estado de identidade, ele finalmente compreende que não precisa ser excessivamente gentil, não precisa forçar mistério, não precisa provar seu valor. Ele simplesmente vive em alinhamento consigo mesmo. E isso basta para colocar qualquer mulher no modo de atração. No fim das contas, tudo se resume a uma coisa. Quando você entende a psicologia feminina e constrói sua identidade masculina de forma sólida, você deixa de correr atrás e passa a ser o homem que elas tentam conquistar. Se este vídeo abriu sua mente, deixa o like agora. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais você quer aprender. E se quiser fazer parte da nossa Irmandade, torne-se membro. Seu nome aparece nas telas finais como parte da nossa comunidade de homens que estão se tornando melhores todos os dias. Estamos nisso juntos e é só o começo.